Sim. Bom, vamos lá. Página 36, vamos começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim. Pra não fazer a minha besteira aqui por outra vez. Não, tá ligado sim. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar da Segunda Guerra Mundial de fato, a gente tem que entender que vários regimes totalitários começam a surgir em diversos países europeus. E por conta desses regimes totalitários, e com objetivos em comum, vários países começam a se juntar e formar alianças com objetivos imperialistas, né, com o objetivo de dominar alguns territórios. Tá? Então, a gente tem que entender que as conexões com a Primeira Guerra existiram sim. Por quê? A Segunda Guerra só existiu por quê? Porque a Alemanha ela saiu perdedora da Primeira Guerra com um sentimento de revanche muito grande e querendo meio que se vingar de todos os prejuízos que eles ficaram após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Na página 38, a gente começa a falar sobre os objetivos de Hitler e da Alemanha ao se aliar a outros países, né, e iniciar um projeto expansionista. A política expansionista de Hitler estava alinhada a um dos princípios nazistas, o espaço vital. O que é o espaço vital, gente? É um princípio que afirmava que a reestruturação das fronteiras deveria acontecer. Ele deveria reintegrar os povos de origem germânica que haviam sido separados pelo Tratado de Versalhes. E aí, dá uma olhada na página 38, tem um mapa, e esse mapa mostra qual era o principal objetivo desse espaço vital, né? Nós temos aí, em amarelo, quando Hitler assumiu o poder, em 1933, e os outros eram as outras regiões que ele queria dominar e que ele planejava de acordo com o espaço vital. Tá? Seguindo seus objetivos, Hitler anexou a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, invadiu a Boêmia e a Morávia. Em seguida, invadiram a Áustria e, em seguida, França e Inglaterra evitaram um confronto com Hitler, iniciando os processos expansionistas. Então, antes do início da Segunda Guerra Mundial, essas regiões já haviam sido anexadas pela Alemanha, tá? Então, aqui, ó, a Renânia, o Sarre, a ocupação dos Sudetos, a anexação da Boêmia e da Morávia, a anexação da Eslováquia e a anexação da Áustria, tá? Pois bem, só que outros países também tinham projetos expansionistas, né? A Itália, com Benito Mussolini à frente, meu cara de bonito, ele também tinha interesses expansionistas. E aí, sublinhe só na página 39, gente. A Itália, tendo à frente o líder Benito Mussolini, tinha intenções expansionistas. Eles invadiram a Albânia e a Etiópia, né? E a Itália acabou sendo condenada formalmente, mas nada aconteceu. A Liga das Nações, criadas após a Grande Guerra, não contava com a presença dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha. Era uma instituição sem poder para conter as disputas imperialistas entre as nações. Já o Japão também tinha um interesse expansionista. Por quê? Porque o Japão ele não tinha recursos naturais. Então, o projeto inicial do Japão era dominar territórios que tivessem recursos naturais que ele pudesse utilizar. E aí, sublinhe, por favor, no terceiro parágrafo, no Extremo Oriente, o expansionismo japonês se chocava com os interesses dos Estados Unidos no comércio do Oceano Pacífico. A invasão da Manchúria, território pertencente à China, em 1932, complicou as relações entre os dois países. Então, gente, o Japão ele queria dominar territórios que tivessem recursos naturais. A Itália queria dominar territórios e queria transformar a Itália no antigo Império Romano, lá da Idade Antiga. Algo que para ele seria primordial. E a Alemanha queria anexar territórios para formar um grande
espaço vital, que era a proposta inicial de Hitler. Tá? Já a União Soviética, governada por Stalin, tinha dado continuidade à política de expansão territorial, né? Mostrava que não desejava se envolver no conflito, não queria se meter em conflito. Ele assina com os alemães o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Quando a União Soviética assina com a Alemanha o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, significa que eles queriam tomar regiões, mas de maneira pacífica. Então, aqui tem, gente, no outro parágrafo, sublinha o seguinte. Na terceira linha tem assim: apesar da mentalidade expansionista soviética, a União Soviética dava mostras que não queria se envolver em novo conflito. Para confirmar esse posicionamento, em agosto de 1939, assinou com os alemães o Pacto de Não Agressão. Contudo, a Alemanha não atendeu, não respeitou esse pacto, e aí a União Soviética acaba rompendo os laços de amizade com a Alemanha. Tá? Já os Estados Unidos, como é que estavam os Estados Unidos? Os Estados Unidos estavam na deles, se recuperando da crise de 29, se reestruturando economicamente, né? E resolveu não se meter, não ter nenhum tipo de influência com esses países que estavam tentando uma revanche, né? E aí a gente tem aqui, sublinhe, já os Estados Unidos da década de 30 estavam vivendo os efeitos da crise. O presidente Roosevelt administrava o país com as determinações do New Deal. Apesar das atenções estarem voltadas para a solução dos problemas internos, os estadunidenses não descuidaram de suas pretensões imperialistas. Porém, eles inicialmente não se envolveram no conflito, como eu falei para vocês. Tá? Com tudo isso, a Alemanha ela formou uma aliança com o Japão e com a Itália. Né? Então, marquem aí, gente. Tendo como referência a política expansionista, 2 grupos de países se formaram. Os aliados, constituídos por França e Inglaterra, e mais tarde pelos Estados Unidos e União Soviética, tinham a intenção de controlar as anexações territoriais. Ou seja, eles queriam conter o processo expansionista. Já o outro grupo, o eixo, eles eram integrados por Alemanha, Itália e Japão, e tinham a intenção de continuar o processo expansionista. Então, os países aliados queriam meio que conter o avanço do processo expansionista. Já os países do eixo, eles queriam avançar. Eles queriam dominar territórios. E os aliados queriam conter esse avanço expansionista. Tudo bem? Bom, em setembro de 38, representantes da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos se reuniram com Hitler. O objetivo era tipo, é melhor antes de começar nem começar. Né? Vamos conversar, vamos fazer um acordo, vamos parar por aí. Né? O objetivo era forçá-lo a cessar suas expansões territoriais. Em troca, ele receberia os territórios que eles haviam anexado. Hitler fez o quê? Aceitou a proposta, mas não cumpriu. Tipo, tá bom, que nem quando vocês falam pra mãe de vocês, tá bom, mãe, não vou fazer isso não. Aí vai lá, vira as costas e faz. Foi assim que Hitler fez. Hitler aceitou a proposta, porém nunca teve a intenção de cumprir. Tanto que, em seguida, ele foi lá e atacou a Polônia. Tá? Em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão com a União Soviética, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse pacto tinha cláusulas secretas que garantiam a neutralidade da União Soviética em caso de uma invasão alemã à Polônia. Só que Hitler não aceitou, não acatou esse pacto. Sublinhem.
Página 40, quarto parágrafo. No dia 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia, fato que deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, a guerra ela só se inicia de fato quando Hitler invade a Polônia. E por que a Polônia? Ele escolheu esse país porque era um estado recriado com territórios alemães pelo Tratado de Versalhes e contava com grande população judaica. Hitler odiava os judeus. O antissemitismo crescia na Alemanha, alimentado pela ideia de que os judeus eram os responsáveis pela derrota alemã na Grande Guerra, na Primeira Guerra. Então, a Polônia ela foi meio que usada por Hitler meio que para pagar por todas as penalidades e por tudo que ele achava que tinha culpa dos judeus. Tá? Então, foi a primeira invasão de Hitler que deu início à Segunda Guerra Mundial. Nós temos várias fases da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, 3 fases, né? A primeira fase, que são as vitórias do eixo, que são a vitória dos inimigos, vamos colocar assim, do lado mal da guerra. A segunda fase, que é meio que um equilíbrio entre as forças. E a terceira fase, que é a final, com a vitória dos aliados, que é o lado do bem, vamos colocar assim. Dê uma olhada no mapa, os países do eixo, são os de vermelho, né? A Itália, a Alemanha e a Prússia Oriental. E o Japão, lá na pontinha, né? E os países aliados, nós temos aqui a Inglaterra, a França e a União Soviética. E mais tarde nós temos os Estados Unidos. Na página 41, a gente fala sobre a invasão da Polônia, né? Pelo Tratado de Versalhes, o Império Alemão perdeu os territórios para a Polônia. Isso acabou fazendo com que Hitler ficasse com muita raiva, porque acreditava que isso era uma ideia vinda dos judeus, que eram maioria nessa região. Né? Acreditando, no terceiro parágrafo tem assim, gente, acreditando que seriam protegidos pela França e pela Inglaterra, países com que havia firmado acordo de garantia de ajuda militar, os governantes poloneses resistiram. Depois de assegurar a neutralidade da União Soviética, Hitler pôs em ação o chamado Plano Branco, dando início à invasão da Polônia. A maior parte da guerra, sublinhe, gente, no quarto parágrafo, a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, passou a ser a principal estratégia de ataque dos alemães. Era uma ofensiva tão rápida que não dava chance do contra-ataque dos países alvos. Então, gente, a maior parte da Segunda Guerra Mundial era feita através das chamadas Blitzkrieg, que são as guerras relâmpagos, né? Em que eles utilizavam muitas armas letais e que acabavam pegando desprevenidos os inimigos, né? No caso, os países aliados. Como Hitler não cumpriu o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, a União Soviética resolve entrar do lado dos aliados, né? E aí declara guerra contra a Alemanha. Na página 42, nós temos aí a invasão dos alemães na Dinamarca, né? E algumas outras invasões que acabam despejando as grandes bombas sobre cidades dos países aliados, tá? E aí nós temos a primeira fase com a vitória dos países do eixo, tá? Só que a Alemanha resolve invadir a União Soviética. E aí eles compram uma briga muito grande, porque a tentativa de invasão à União Soviética foi a primeira grande derrota dos países do eixo. E nós temos aí a chamada Operação Barbarossa, que é a tentativa de invasão da Alemanha à União Soviética, na página 45. Sublinhem, por favor. Página 45. Terceiro parágrafo.
Em junho de 41, os alemães puseram em prática a chamada Operação Barbarossa, que consistia em um maciço ataque à União Soviética. Em poucos dias, um amplo território da União Soviética estava ocupado e os alemães se aproximavam das importantes cidades de Moscou e Leningrado. É claro que eu não preciso dizer para vocês que os soviéticos conseguiram reter os alemães e foi a primeira grande derrota dos alemães na guerra. Nesse contexto, nós temos as relações entre Japão e Estados Unidos abaladas por conta dos interesses que tinham em comum. O Japão resolveu fazer o quê? Resolveu atacar uma base naval dos Estados Unidos, a base de Pearl Harbor, no Havaí. Quando o Japão ataca a base nacional de Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e entra na guerra. Página 46, gente. Sublinhe. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão estavam abaladas desde a agressão japonesa à China. A causa principal das tensões entre os dois países foi a disputa pelo domínio das fontes de matérias-primas e dos mercados da região do Pacífico. E aí depois vocês vão no segundo parágrafo marcar o seguinte, na segunda linha. Em 1941, quando os estadunidenses interromperam a venda de petróleo para o Japão, o primeiro-ministro desse país convenceu o imperador a atacar Pearl Harbor, base principal militar dos Estados Unidos no Pacífico. E aí, em seguida, os estadunidenses consideravam o ataque japonês uma traição, e aí, por conta disso, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão e entrou na guerra, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele entra com força total. Força total por quê? Porque os Estados Unidos acabou de entrar na guerra, os Estados Unidos está com armamento pesado, os Estados Unidos ele está fortalecido, os outros países já estão cansados, porque já estão muito tempo na guerra, o exército está desgastado, e isso acabou, a entrada dos Estados Unidos no conflito deu uma força para a União Soviética, que juntos conseguiram a rendição das tropas alemãs, no chamado Dia D. Página 47, gente. A entrada dos estadunidenses e soviéticos no conflito foi determinante para inverter a marcha dos acontecimentos. A partir de 42, com o fortalecimento das tropas, houve diversas derrotas das forças do eixo. Os aliados estabeleceram um plano que envolvia o avanço por 3 frentes da ação. Na frente oriental, os soviéticos expulsavam os alemães do seu território. Na frente ocidental, os aliados promoveriam a libertação da França a partir da Normandia com a operação do Dia D. Gente, o Dia D é o início do fim da Segunda Guerra. Mas como assim é o início do fim? Não é o fim? Não. O fim da Segunda Guerra só acontece quando há a invasão e a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki do Japão. Então, o Dia D ele é considerado o início do fim da guerra, quando há a rendição das tropas alemãs e das tropas italianas, né? Só que, mesmo com a rendição alemã, o Japão ainda continua. E aí, a medida encontrada pelos Estados Unidos para poder fazer com que o Japão se rendesse, eles resolvem utilizar uma carta que eles tinham na manga, que é a bomba atômica. E aí eles jogam a bomba na cidade de Hiroshima e Nagasaki, onde há um nível de destruição tremendo. E aí o Japão se rende e nós temos, de fato, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial só acaba quando os Estados Unidos lançam a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Ok? É claro que nesse contexto, nós temos os campos de extermínio, os campos de concentração, muitos judeus foram mortos, muitas pessoas morreram na câmara de gás.
muitas pessoas eram perseguidas pelo nazismo, e na página 50 a gente fala um pouquinho sobre esses campos do extermínio e os julgamentos de Nuremberg. Esse período, conhecido como Holocausto, foi um período de muita destruição e morte das pessoas que eram consideradas inimigas da Segunda Guerra, né? E esse julgamento das pessoas que eram tidas menos evoluídas por Hitler, né? Em que ciganos, judeus, muitas pessoas morriam na câmara de gás, morriam sufocadas, morriam mortas sem nenhum tipo de julgamento. Tem até um filme, não sei se vocês já viram, O Menino do Pijama Listrado. Exatamente. Esse filme, ele retrata parte de todo o horror que as pessoas sofreram durante a guerra. O que acontece? Resumindo o filme, na verdade eu nunca vi o filme, eu só li o livro. O menino, que era filho de um dos generais do Hitler, acabou fazendo amizade com um menino judeu que estava no campo de concentração. Mas esse menino... Oi? O Menino do Pijama Listrado. Sim. E aí, eles sempre conversam na beirada do muro, né, na beirada da cerca. E o menino, filho do general alemão, se perguntava por que ele usava aquele tipo de pijama. E a criança não sabia por que estava ali. Então, eles ficavam amigos. E um belo dia, ele encontra um buraco na cerca e resolve passar para o lado de lá para poder brincar com o amigo que ele tinha feito. Ele ia todos os dias, em algum período do dia, brincar com o menino na cerca. E aí, um dia, ele consegue passar para o lado de lá e ele não consegue voltar. E ali ele acaba sendo confundido com um dos judeus e acaba morrendo também na câmara de gás junto com a criança. E quando o pai percebe, né, que o filho sumiu, e ele encontra o filho já está morto na câmara de gás, que acabou morrendo por engano junto com outros judeus. Então, assim, é uma história muito triste. Mas no filme fala que o garotinho que chama ele para entrar para achar o pai dele. Sim, tem todo um contexto, né? Mas a criança não sabia que estava ali para ser morta. Por isso que ele chama o colega para ajudar a procurar o pai. Mas o pai dele já tinha sido morto há muito tempo atrás. Então, assim... Sim, a câmara de gás era um gás tipo gás de pimenta, gás de mostarda, que matava as pessoas sufocadas, né? Como se fosse um ácido, né? Que matava todas as pessoas ali de uma vez só. Então, assim, quando eu li o livro, eu não quis ver o filme. Porque se eu já chorei lendo o livro, eu não queria chorar no filme. Porque eu imaginei, tipo, você já lendo, você já imagina a cena, imagina você ver o filme. Eu não tive estrutura para isso. O filme é só um pouco parado. Sim, e aí aquilo que aparece no filme é a realidade dos campos de concentração. Eu vi uma entrevista de um senhor que esteve no Holocausto, que esteve num campo de concentração e foi salvo por um grãozinho de areia, vamos colocar assim. E aí ele deu uma entrevista falando que ele viu a família dele toda sendo morta no campo de concentração e ele conseguiu fugir porque algumas pessoas escondiam as crianças. Existiam alguns soldados alemães que parece que eu acho que eles tinham alma, tinham coração, e aí eles, às vezes, quando eles conseguiam pegar algumas crianças e tirar elas da morte. E esse senhor, né, que agora é um senhor, ele foi uma dessas crianças que conseguiu ser salva por um soldado alemão de bom coração, que tinha meio que se arrependido dos problemas e tinha libertado algumas crianças antes de ir para o campo de concentração. A entrevista dele é muito tocante, sabe? Dá vontade de chorar você vendo ele contando aquilo ali, porque a maneira como ele fala é como se ele estivesse vivendo aquilo ali de novo, sabe? É bem triste, né? E todas as pessoas que viveram e que lidaram com isso carregam até hoje esse sentimento, essa tristeza no coração, né? E existem pessoas que estão vivas até hoje, que foram filhos e que fugiram de campos de concentração e que viveram os horrores da guerra
ao vivo, né? A guerra aconteceu, a guerra acabou em 1945, 46. Então, se a gente parar para analisar, os nossos avós, os nossos bisavós, né, participaram da guerra direta ou indiretamente. Se perguntarem, algum deles tem alguma coisa para falar da guerra, né? Então, é uma realidade um tanto quanto dolorida e que tem reflexos até hoje dentro da sociedade mundial.